Quero fazer uma reflexão com vocês sobre a importância de ser sal e luz. São duas coisas que estabelecem um referencial, que atrai para si a atenção, ok? A Bíblia diz que todo aquele que acende uma lâmpada não a esconde embaixo da cama. A proposta da lâmpada é ser colocado num ponto bem visível, até porque para que se aproveite o máximo possível da luz daquela lâmpada. O sal é a mesma coisa. Ele é aquele que cumpre seu papel sem a necessidade de chamar a atenção. Todas as vezes que alguém, numa comida principalmente, falar do sal, é porque a comida provavelmente não está legal, certo? Se alguém falar do sal, é porque ou tem sal demais, ou tem sal de menos. Dificilmente alguém vai falar: nossa, o sal está na medida certa. Então a proposta de Deus é criar seus servos, porque as duas comparações são para nós: sal da terra, luz do mundo. É que nós nos tornemos uma referência para outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra, ou seja, alguém que não pertence àquela nação, mas que vai para uma base daquela nação em outra nação, certo? Você vai no centro do Rio de Janeiro, ali próximo a Presidente Antônio Carlos, há algumas embaixadas, dentre elas a dos Estados Unidos. Aquele ali é um território, é considerado um território americano dentro do território brasileiro. É assim que funciona. Nós recebemos informações bíblicas de que somos embaixadores de Deus, ou seja, a nossa casa, a nossa vida deve ser uma extensão do céu na terra. Por isso, a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, ele não disse: eu vou para o teu reino. Ele disse: que venha o teu reino, certo? Por isso, Jesus ensinou a mulher samaritana: ora, vem, que nem nesses montes e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus estava dizendo é: onde estiver um adorador, aquele lugar vira um ambiente de adoração. A minha proposta hoje é mostrar, como pastor local, como pastor itinerante, certo? Normalmente a função de ensinar o que eu vou ensinar aqui hoje é uma função do pastor local e não do itinerante, certo? O itinerante normalmente leva uma palavra que tem por propósito alcançar vidas, promover salvação. Mas um pastor local, ele precisa estar pronto a preparar as ovelhas, as pessoas, para lidarem com qualquer tipo de situação, seja ela favorável ou não, agradável ou não. Precisamos estar preparados para tudo. Então, o tema da minha mensagem hoje é dois mundos. Quanto mais rápido nós entendermos isso, quanto mais rápido nós diferenciarmos isso, mais fácil a nossa vida pode se tornar. Então eu quero que você olhe para a sua vida e para você como você é pertencente de dois mundos. Vou te dar os textos primeiro e depois eu vou falar. É importante você entender desde já que quando você está vivo nesse corpo físico,
os dois mundos se conectam, ok? Então, enquanto você estiver vivo, tá certo? Você é pertencente aos dois mundos. A parte física, e nós vamos ver isso, e a parte espiritual. Depois que você morre, ok? Aí você não pertence mais a dois mundos. Você perde a conexão com o mundo físico. Ou seja, enquanto você está vivo, você está conectado nos dois mundos. Depois que você morre, você está conectado a um só. Entender isso talvez possa te ajudar a lidar com algumas situações. E vamos aos textos para que eu possa afirmar isso para você. Gênesis, preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Imaginemos que você tem um filho. E vamos imaginar que você vai escrever um livro a respeito da vida que esse filho pode ter. Esse livro então tem 66 capítulos. Você deseja que seu filho seja abençoado, que ele seja próspero. Me diga, por favor, para não correr o risco de seu filho não conseguir ler o livro todo, talvez ele fique desanimado, talvez ele vá alegar que não entenda as escrituras que você escreveu. Se você quisesse garantir o sucesso desse seu filho, você colocaria essa informação em qual capítulo, ou em qual capítulo desse livro? Qual capítulo? Você colocaria no primeiro. Se pudesse então ser mais assertivo, em qual página do primeiro capítulo você colocaria essas informações que você considera importante para que seu filho tenha uma vida legal? Em qual página? Pois é isso que Deus fez. Percorrer o primeiro capítulo da Bíblia é tirar de lá, e eu já fiz isso aqui em outra ocasião, não vou fazer hoje. Tirar os ensinamentos que, se forem colocados na ordem correta e aplicá-los, não tem como sua vida ser um desastre, ser um caos. Não tem, é impossível, tá certo? É só para você entender como Deus cuida de nós, o carinho e o cuidado, tá certo? Algumas pessoas até não gostam da frase, o Senhor vai te abençoar. Tem gente que, se você disser isso para ele, ele já vai te rebater. Deus não vai me abençoar, ele já me abençoou. E isso é uma verdade, tá certo? Talvez não precisaria ser dita com tanto radicalismo, mas preste atenção no que eu vou te mostrar hoje e julgue entre mim e a minha palavra, entre o que você quer viver e o que você vive. Se você não está disposto a mudanças para viver o que quer, pelo menos seja forte o suficiente para se adaptar ao que está vivendo. Tá certo? É uma decisão que você tem. Eu não consigo mudar. Então tá bom, pare de reclamar, se adapte a essa dor, a essa escassez, a essa dificuldade, a esses problemas e vive esse estilo de vida. É um desejo, vamos dizer assim, é uma escolha sua. Desejo não, é uma escolha. Mas vamos lá ao texto, porque eu tenho 5 textos para mostrar a você. Gênesis 1:1, está aí a aplicação dos dois mundos, abrindo a Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós fomos e estamos expostos aos dois mundos, a eternidade nos céus, ok? A eternidade, que ela é mais subjetiva, ela é mais tímida na manifestação, tá certo? Por exemplo, quando eu subo aqui para falar
Quando eu faço alguma coisa, eu canto, eu toco, quando eu apareço na execução de alguma coisa e eu recebo do que eu fiz os resultados, certo? Eu sou admirado por aquilo que eu faço, porque eu sou visto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já recebi boa parte do pagamento pelo que eu fiz. A Bíblia diz que há um galardão do outro lado. E não se espante se hoje você vê alguém que prega, que canta, que faz aqui, e um dia, quando virarmos essa página para o outro mundo, você vê alguém que estava sentado aí, que nunca pegou nesse microfone, com um galardão maior do que o que subiu aqui. Pastor, mas como pode ser isso se essa pessoa não fez quase nada? Ela pode até aparentemente não ter feito quase nada, mas ela não recebeu reconhecimento nenhum. E quem não recebe nada aqui, pode ter certeza que vai receber lá, porque Deus é justo. Então eu já estou tentando te avisar, certo? Que às vezes é legal fazer sem aparecer. Tá bom? Para depois não dar confusão. Eu sei que no céu não vai gerar isso, não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas eu só estou te explicando como funciona. Então os dois mundos, terra e céu, ok? Os dois são importantíssimos, não podemos negligenciar nenhum nem outro. A Bíblia é bem clara, o céu vem primeiro e sempre vai ser assim, porque a Bíblia quer dizer que esse é o mundo mais importante, porque ele é eterno, tá certo? Mas isso não menospreza o segundo mundo, o mundo terreno, certo? O mundo material. Então aqui nós somos expostos como filhos a entender, existem dois mundos, um passageiro e transitório. Salmo 90 verso 10, ao homem está determinado viver, certo? E o prazo de vida é curto, ok? Você vai para Hebreus capítulo 9 verso 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. É assim que funciona. Então você está exposto a esses dois mundos, o material e o espiritual. Aí Marcos, no capítulo 8, no verso de número 36, vai dizer alguma coisa muito importante para nós adicionarmos a esse entendimento. Marcos, capítulo 8, verso 36, por favor. Depois nós vamos ao 6:33, tá bom? Vamos lá? Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Aqui está falando dos dois mundos também. O que adianta alguém ter carro, casa, dinheiro, ter um bom casamento, criar bem seus filhos, ter saúde, ter imóveis, ter bens, ser um empresário? O que adianta essa pessoa ir muito bem no mundo material, no mundo terreno, e ter problemas com o mundo espiritual que é eterno? Novamente a Bíblia está me alertando. Isso não significa que eu não posso ter todas essas coisas. Eu já vou te mostrar. Mas o que a Bíblia está dizendo, respeitem a ordem dos mundos. Aprenda a lidar com isso, tá certo? Não adianta nada alguém, tá certo, ganhar o mundo inteiro, ser bem sucedido neste mundo e perder a sua alma. Pastor, mas então é melhor você ganhar a alma e perder o mundo? Também não concordo com você não. Eu acho que dá para ir para o equilíbrio. Dá para ganhar o mundo, para ser bem sucedido, dá para viver uma vida decente, digna, favorável e sem a necessidade de perder o mundo. Eu não gosto de ir para essa extremidade não. Eu só me preocupo com o mundo material porque as coisas vão ficar assim. Aqui o ensino bíblico não é esse. Não é assim que funciona. Você vai pegar os patriarcas no Velho Testamento, ok? Você vai ver todos eles vivendo um ambiente equilibrado, tá certo?
O que você pode talvez querer olhar é para os mártires do Novo Testamento, e aí você não vai encontrar gente que vive muito, mas para a época todos eles eram considerados, ou a grande maioria, bem-sucedidos. Na época de Pedro, ser dono de um barco e ter uma pequena cooperativa de pesca, já fazia esse cara alguém que estava muito à frente dos outros. Você vai ver a postura do apóstolo Paulo, você vai ver a própria profissão e a postura do Mateus, que era cobrador de impostos. Você vê que todos eles tinham uma estrutura legal, tá certo? Então é importante criar esse equilíbrio. Então a Bíblia diz que eu tenho que ter o cuidado, certo? Para não me preocupar demais com o primeiro mundo, ok? Que é esse mundo físico, material que estamos inseridos, e perder a alma. Mateus 6,33, eu acho que eu tinha falado Marcos, mas é Mateus 6,33, depois Lucas 12. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino e a sua, e todas essas coisas, presta atenção, não está escrito todas as coisas. Tem gente que quando lê esse texto, lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é todas estas. E se você quiser saber o que são estas, é só ler os versículos anterior. Olha como é que é simples. Não andeis ansiosos, não se preocupe com a sua roupa, com a comida, não se preocupe. É isso que a Bíblia... Para de dizer que a Bíblia está dizendo que vai te dar tudo. Adaptando um texto, tá certo? Então, tá bem aqui: buscai primeiro o quê? O primeiro reino, aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1, tá certo? Aquilo que nós lemos em Marcos agora. Então eu busco primeiro o reino e a sua, e então todas essas coisas materiais necessárias, emprego, casa, carro, todas essas coisas me serão. Isso é só você ler anterior. O que a Bíblia está dizendo é isso. Eu busco primeiro prioridade, por quê? Porque é eterno, tá certo? Está lá na Bíblia. Não busque tesouro na terra, onde traça, ferrugem e ladrão pode roubar, mas buscai tesouro no céu, onde não há traça, ladrão, nem ferrugem. A Bíblia está falando de dois mundos, esse aqui e o outro que virá depois. Lucas 12, 5. Esse culto é mais curtinho, então não dá para... Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Preste atenção. Olha o que o texto está dizendo: dois mundos. Eu vou dizer a vocês a quem vocês devem temer de fato. Não temam aqueles que podem matar apenas o corpo, ok? Ou seja, acabar com a sua vida terrena. Tema aquele que pode, além de acabar com a sua vida terrena, depois disso ainda lançar você no inferno. Ou seja, os dois mundos estão postos aí de novo. Apocalipse 21, 8. Olha o que está escrito. É aquela relaçãozinha. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá, certo, no lago que está, certo, queimando como fogo e enxofre, a saber, a segunda, preste atenção, segunda morte, e não primeira morte. O que é primeira? A conotação da palavra morte aqui, de uma forma muito simples, é só separação. Você morre
quando a parte espiritual que está em você, fora o sistema elétrico, todas essas questões, tá certo? Mas aí falando da espiritualidade, quando a alma ou o espírito deixa o corpo, perdão, há a primeira morte. O espírito se separou do corpo. Essa é a primeira morte. Tá certo? O texto está dizendo que há uma segunda morte além da primeira. Pastor, o que seria a segunda morte? A segunda separação. A primeira separação é quando o espírito se separa do corpo. A segunda separação é quando a alma se separa de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. É assim que funciona. E Jesus foi mais enfático nisso. E aqui eu termino os textos. João 11, 25. Ele está conversando com a irmã de Lázaro. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a quem crer em mim, ainda que morra. É isso que Jesus está dizendo. Mas como não faz sentido, ainda que morra, viverá? Como é que pode? Ou ele está morto ou viverá. É porque aqui está falando de dois mundos. O indivíduo aqui, ele está morto para o primeiro mundo, mas está vivo para o segundo, certo? O indivíduo aqui tem o espírito que se separou do corpo, então ele morreu a primeira morte, mas ele não tem a alma separada de Deus, então ele é alguém que vai viver a vida eterna. Deu para entender um pouquinho essa questão dos dois mundos? Porque agora eu preciso te dar algumas informações que não são bíblicas e que vale a pena você refletir. A primeira delas: aprender a administrar sua vida deverá ser sua maior prioridade. A primeira coisa que você deve aprender é administrar sua vida. Que vida é essa? É a vida que me coloca em dois mundos. Então eu tenho que aprender a administrar minha vida dentro desses dois mundos. E para isso vem o número 2. Eu preciso entender de fato que ela é dividida em duas estruturas: física, material, humana, biológica. Você está entendendo? Coisas desta terra. Mas também entender que ela é espiritual. E para isso, na nossa mente precisa ser implantado a visão de que isso é uma verdade. E mais do que isso, eu tenho que buscar entender, separar e, o mais importante, administrar. Eu tenho que entender, são dois mundos, eu pertenço a ele. Eu tenho que separar o que é espiritual do que é material. E eu tenho que aprender a administrar. Porque eu posso ouvir vozes na minha cabeça, na minha mente, que não vêm do mundo espiritual, e sim do mundo físico, que também é emocional. Se eu não tiver condições, se eu quiser pegar coisas materiais e inseri-las num campo da espiritualidade, eu posso ter sérios problemas. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso parece duro, parece alguém de... Mas eu preciso nortear. Porque é isso que eu estava falando com Deus quando eu estava preparando essa palavra. Vocês caminham comigo. Então não posso aplicar a visão de uma outra pessoa no que diz respeito a reino. Deixa eu te falar, na minha cabeça, fé não paga a conta. Fé não compra as coisas. Você está entendendo? Comprar as coisas por fé, para mim é irresponsabilidade, a não ser se Deus orientou você. Não pode. Deus orientou você? Então tá bom. Pastor, eu comprei um carro pela fé porque Deus falou. Pode ter certeza, seu carro nunca vai ficar com uma prestação atrasada. Seu carro nunca vai ir para busca e apreensão.
Agora, se em algum momento ele for, você pode ter certeza, não foi Deus que falou com você, porque Deus não é irresponsável. Esse dia alguém falou comigo assim: pastor, o senhor vai orar por um carro que Deus me deu? Eu falei: claro, cara. Quem te deu? Foi Deus. Eu falei: não, isso eu sei, você já falou. Eu quero saber quem Deus usou para te dar. Ele falou: não, mas não foi assim não, eu comprei. Eu falei: não, peraí. Você sabe o que é algo dado? Dado é dado. Eu tenho um carro ali fora que está coberto, um vermelho, que eu estava reclamando no bom sentido, certo? Eu estava lá no Tuninho, no bairro Amazonas, jantando, e eu perguntei a ele: Tuninho, ele é um cara muito bem sucedido, tu já ganhou carro? Que eu estava com uma encrenca que pastor Gerson de Petrópolis ganha um carro atrás do outro. Eu nunca ganhei carro. Eu falei: tu já ganhou carro, Tuninho? O Tuninho falou: nunca ganhei não. Eu falei: eu também nunca ganhei. Esses caras ganham carro, fica contando ainda na igreja que ganha carro, só me deixa com raiva. Será que eu estou em pecado? Por isso que eu não ganho carro? Não estou reclamando não, porque eu tinha dinheiro para comprar o carro, mas eu também, falar que ganha seria legal. Peguei meu carro, ele falou que não tinha ganho, e eu também não ganhei. Peguei meu carro e saí. Quando eu saí do Mendanha, que eu peguei a Avenida Brasil, o cara me manda a foto de um carro. E aí, pastor, olha que carro legal. Eu olhei, um Fusca, um Zé do Caixão, vermelhinho, bonito, um troço, Fusquinha guarda-porta. Falei: nossa, que Fusca bonito. Ele falou: o senhor sabe quanto custa? Eu falei: rapaz, esse carro não tem mais preço, ele só tem valor. O preço dele é baixo, o valor vai de quem aprecia. Aí eu falei: mas nem me mostra, porque se eu chegar com mais um carro antigo em casa, minha mulher me põe para fora. Gente, entre esse emaranhado todo, não deu uma hora. Aí ele me manda uma mensagem com a foto do carro: o carro é seu, pastor, manda buscar. Então aquele carro vermelho que está ali, eu ganhei. O resto então comprar e ganhar é diferente, crente. Se você vai pagar, você não ganhou, você comprou. Entendeu? Não suba aqui para dizer que Deus te deu algo que Ele não te deu. Ele te deu condições de, até quem vai orar precisa saber o que aconteceu. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter dado isso ao teu filho. Não, pastor, eu comprei, agora estou bem empregado, está sobrando um dinheirinho, tem um negocinho para receber, e está tudo certinho, a prestação está dentro do meu orçamento, então o senhor ora para eu não ficar desempregado nesse período, para pagar tudo certinho. Aí, ok? Então as pessoas precisam ter o cuidado para não misturar as coisas, administrar as duas vidas. Misturar as duas vidas pode ser desastroso, exaustivo e pior, pode prejudicar a sua fé. Pode prejudicar a sua fé. Se você não sabe diferenciar o que é espiritual, certo? Porque é material, porque é humano, você pode ter sérios problemas para vivenciar isso. E qual é um dos grandes desafios? É que a vida terrena, a vida neste mundo, ela está totalmente integrada a um outro ser humano. Talvez esse seja o grande desafio. A vida neste mundo, preste atenção, a coisa mais importante neste mundo para Deus são pessoas e não são coisas. A maior lição que nós precisamos aprender desses dois mundos é que no mundo físico tem muita coisa importante, significativa, sim, mas a coisa mais importante é o ser humano. O que nós hoje, se não prestarmos atenção, não estamos nos preocupando. Estamos perdendo o interesse, certo? E aí vamos precisar ter um amor incondicional. Não interessa, meu irmão, o cara é um mendigo,
ele é um milionário, ele é hétero, ele é homo, ele é branco, ele é preto, não interessa. Você está entendendo? Ele é bom, ele é ruim, certo? Nós temos que ter um amor pelo outro de forma incondicional, mas aprenda, por favor, misturar amor ao próximo com proximidade com o próximo também pode ser um grande problema. Eu gosto e falo isso nas minhas palestras. Repita comigo assim: quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Quem começa achando que dá para viver com todo mundo, termina achando que não dá para viver com ninguém, porque não sabe separar. Você já viu alguém dizer assim: eu não conto mais nada para ninguém não, meu irmão. Chega. Você sabe por que as pessoas não contam mais nada para ninguém? Porque já contou para quem não devia e virou fofoca. Eu não ajudo mais ninguém não, cansei de ser bobo. Senão você continua bobo. Só que você foi um bobo que ajudou todo mundo e agora virou um bobo que não ajuda ninguém, porque você sequer é capaz de separar o necessitado do aproveitador. E se alguém te fez mal e te deixou mal, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu mestre, ele é seu discipulador. Ele foi tão bom em te fazer maldade, mas tão bom que ele te ensina, além de fazer maldade para você, ele fez você ficar mal também. Então hoje as pessoas vêm falar comigo, eu vejo a confusão que essas pessoas estão. Ela não sabe o que é material, não sabe o que é espiritual. Ela não sabe que no material pode ter questões neurais, né? Pode ter questões biológicas, pode ter questões emocionais. Elas estão todas atrapalhadas. Então ela está procurando relacionamento com outra pessoa, certo? Nessa confusão mental. E aí enfia o mundo espiritual, dizendo que o mundo espiritual tem que trazer uma pessoa para a vida dela. E aí a vida vira uma loucura. Então eu vou te dar algumas, tá? Uma coisinha importante também, se você quer entender sobre esse mundo que você está inserido. Ele não trabalha com compensação. Não acredite nisso, ok? Eu dou umas cestas básicas aqui, mas eu tenho um relacionamento extraconjugal aqui. Eu faço bem aqui e faço mal ali. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra dois tipos de água. De uma mesma árvore não se dá dois tipos de fruto. É assim que funciona. Então, por favor, tá certo? Cuidado com essa visão. Eu tenho visto, até que no nosso meio eu não vejo muito. Fora, certo? É muito comum ver isso no meio dos abastados, sabe? Das pessoas de recursos, que aí manda oferta para não sei onde, manda dinheiro para não sei o que, é o Vale do Jequitinhonha, é aquilo ali, e faz umas casas para não sei o que, e manda, e você vai falar com ele, ele vem conversar com você, como se ele tivesse pagando, ok, pelos seus delitos. Muito cuidado, porque nenhum dos dois mundos funciona desse jeito não. Nenhum. Nem o físico funciona assim. A maioria dos físicos, quando você faz muito por alguém, tá certo? Ele também não é capaz de reconhecer. Então, pastor, como é que eu faço para lidar com os dois mundos? Eu te mostro aqui. Quer ir bem no mundo espiritual? Conheça a Bíblia. E conheça a verdadeira Bíblia. Pastor, tem Bíblia falsa? Não, não tem Bíblia falsa. Tem interpretações que fogem da verdade. Mas pastor, como é que eu me afastaria disso? É muito simples.
lendo você mesmo. Quando você deixa os outros lerem por você, você vê um escândalo daquele. Na época, eu não lembro o repórter que foi, entrevistando um senhor que leu adúltera, e leu adultera no lugar de adúltero, certo? E isso fez com que ele pegasse a mulher do membro. O pastor, ele leu assim: vai lá e adultera com a mulher do seu irmão. Ele mostrou o texto para o irmão disse: é isso que está escrito? É, então pega. Quando o repórter foi entrevistar ele, o pastor, o repórter disse: não, mas não está escrito adultera, não, está escrito adúltera. Ou ainda bem que o senhor me falou, mas já tinha pego, a casa já caiu. Sabe qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas fica com a leitura dos outros. Aí está assim de gente na internet ensinando tudo de qualquer jeito. Tá certo? Aí a sua vida está toda bagunçada, porque você fica escutando aqui, escutando ali, escutando lá. É um problema sério. Então você quer ir bem na sua vida espiritual? Conhecimento bíblico. Segunda coisa para a vida espiritual: oração. Eu tenho muito cuidado quando falo sobre isso, porque tem duas coisas que me movem. Cláudio Duarte, talvez não seja o seu modelo, estou dando a vocês porque eu sou pastor da igreja. Então, como pastor, de certa forma, eu tenho um modelo a oferecer. A Bíblia é bem clara: você nunca será ouvido pelo muito pedir. Está na Bíblia. Mas pastor, a Bíblia diz: orai sem cessar. Sim, mas a pauta da sua oração, que deve ser incessante, não deve ter a ver com você. O problema não é o tempo que você ora. São duas coisas que você tem que ver: a pauta. Se a coisa mais importante neste mundo físico é o bem-estar das pessoas, a Bíblia diz: devo orar pela paz de Israel, devo orar pelos necessitados, devo orar pelos doentes. Eu preciso canalizar minha oração em prol das outras pessoas. E quando a Bíblia diz orai sem cessar, a maioria das pessoas entendem que a oração é para si mesmo. E quando você precisa orar muito por você, é porque você normalmente negligencia a administração de mundo físico. Isso é uma realidade. Então não é o quanto você ora, é a pauta. Ah, eu converso muito com minha esposa. Tá bom, eu quero saber qual é a pauta. Isso é que vai dizer sobre a intimidade de vocês. Não é o quanto vocês conversam sobre os filhos, sobre a igreja, mas quando é que a conversa tem a ver com vocês? O amor de vocês, a comunhão de vocês, a união de vocês. Quando a pauta, certo? Porque a pauta é o assunto que é importante. Então eu preciso da verdade e eu preciso da oração, porque a oração também me ajuda a entender aquilo que eu li. Terceiro, obediência ao que eu li. Olha, depois de Deus, a pessoa que mais entende de Bíblia se chama Satanás, o diabo. Ele é o maior entendedor de Bíblia mas ele é obediente? Sim ou não? Então qual é a diferença entre Satanás e um cristão? É que Satanás conhece a Bíblia, mas não obedece. E o cristão conhece a Bíblia e obedece. Então o mundo espiritual eu preciso conhecer e obedecer. Isso. Quer melhorar o mundo espiritual, o relacionamento nessa área e nesse ambiente? Jejue. Jejum estabelece de uma forma simples duas coisas: poder e proximidade. É isso. No jejum você se aproxima de Deus e adquire do jejum poder para enfrentar coisas que sem ele você teria muito mais dificuldade. Tudo isso é mundo espiritual e bons relacionamentos. Salmo 1. As coisas sempre começam ali no início.
Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja as folhas não caem, e os frutos, está tudo escrito lá no Salmo. Então, se eu quero desenvolver uma vida espiritual, você vai me perguntar, pode ver, meu filho está aqui. Você perguntar a ele quantas vezes me viu jejuando, me viu orando, me viu... Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Certo? Não tem a ver com o que as pessoas estão vendo que você faz, a não ser que você queira estabelecer um exemplo. Aí é outra coisa. Tá certo? Mas é importante nós entendermos isso. Então eu quero desenvolver o mundo espiritual, o que é que eu faço? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu obedeço a Deus, eu jejuo e eu estabeleço bons relacionamentos. Bom, então vamos agora sair do mundo espiritual e vamos para o mundo físico. O que é que eu tenho que fazer para entender e viver bem no mundo físico? Primeiro, de tudo que se deve guardar, guarda em primeiro lugar o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, é o que diz a Bíblia. Guardar sua mente, guardar seus pensamentos, observar o que você está assistindo, o que você está conversando, o que está entrando. A mente, sabe o que ela é? Ela é como se fosse um almoxarifado. Pensa, você vai numa empresa e vê o almoxarifado. Se você observar o almoxarifado da sua loja, todo mundo vai saber o que sua loja vende, porque o que sai na loja é exatamente o que entra no almoxarifado. Então, não é difícil saber o que você está vivendo. É só olhar o que você está fazendo, é só olhar as suas escolhas. Quando você olha para alguém e vê o que ele está fazendo, como ele está se posicionando, não tem como entrar nele coisas boas e sair coisas ruins. Isso é uma coisa muito simples. Por isso que eu estou dizendo, não tem que espiritualizar. Isso aqui não. Guarda o seu coração, porque está nele, ou é dele que procede as saídas da vida. Segundo, aprenda, está na Bíblia, o dinheiro por tudo responde. Aprenda a administrar dinheiro, aprenda a lidar com ele, ou você vai ter problemas para o resto da sua vida, uma vida apertada, uma vida regrada, uma vida desafiadora, porque a Bíblia diz, o dinheiro por tudo responde. Aí o que você quer fazer? Negligencia a administração, dinheiro, e vamos para a oração, para pedir a Deus para abrir porta. Então está desconectado esse negócio. Eu não estou dizendo que você não deve orar por isso, ok? Eu estou dizendo é que precisa haver uma conexão, tá certo? Terceiro, volta para cá também no mundo físico, bons relacionamentos. Assim como o mundo espiritual requer de você, certo? O mundo físico, você vai precisar estabelecer bons relacionamentos, escolhas. O ano vai virando, o que você faz no final do ano? Quantas pessoas no final desse ano vão sair da sua vida? Vão sair da sua intimidade? Vão deixar de ser próximas? E vão deixar lugares para próximas pessoas? Uma das coisas mais abençoadas numa floresta, sabe o que é? O sol. Entra numa floresta e você pode ver uma árvore bem fininha e ela está toda tortinha assim, ó. O galinho vai para lá, às vezes ela está desse tamanhozinho, já foi 3 ou 4 voltas. Sabe o que ela está tentando? Pegar o sol que entra pela clareira. Onde ele tiver, o calor tiver, ela vai tentando. Entra e você vai ver o tamanho das árvores grandes e a dificuldade das árvores pequenas de sobressair. Sabe o que elas estão esperando? A queda de uma árvore grande. Porque todas as vezes que uma árvore grande cai numa floresta, sabe o que ela abre? Uma clareira.
E todas as vezes que uma clareira é aberta, sabe o que acontece? O sol passa a alcançar árvores que nunca receberam o sol. E aí agora elas começam a crescer. A vida é do mesmo jeito. Mas seu ciclo nunca muda. E provavelmente sua história também não. Mundo físico se muda com trabalho. Não dê lugar à preguiça. Quanto mais você trabalhar, pastor, eu trabalho demais. Tá bom. Tem bons relacionamentos? Não. Administra bem dinheiro? Não. Guarda o coração para ter saídas para a vida? Não. Então provavelmente você deve estar bastante cansado e com resultados bem ruins. Isso deve estar te cansando, está exaustivo. Lembra quando eu disse lá em cima? Ok? Isso vai te dar exaustão, cansaço e pode até prejudicar a sua fé. E no mundo físico, acredite na biologia. Acredite no sistema neural. Acredite. Pare de achar que tudo é do mundo espiritual. Cuide. Hoje a viagem que eu fiz até chegar no aeroporto, foi com um cientista. Ele estava indo para Copenhague, Dinamarca, é isso? É isso? Ele estava indo para Copenhague, ok? Por uma conferência onde ele ia palestrar, e nós viemos 2 horas conversando. E eu vi a importância de entendermos isso, o que somos nesse corpo aqui. Quanto mais rápido nós entendermos isso, irmãos, mais fácil vai ficar. Ah, pastor, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse, mas ele também disse: eu vim para que tenham e a tenham em. Então decide o que você quer ficar. Você quer isolar um texto e viver ele? Eu vou respeitar. Só que, goste você ou não, existem 2 mundos. Você está inserido nele, ok? Então aprenda a administrar, ou aprender a administrar a sua vida deve ser sua prioridade. Entender que ela funciona em 2 estruturas vai ser para você algo libertador. Mais do que entender isso, implantar uma visão na nossa mente, buscar entender, separar e administrar. Se você mistura os 2 mundos, não sabe o que é espiritual, não sabe o que é físico, não entende o que ouve, não entende o que fala, se atrapalha quando compra, se atrapalha na escolha de pessoas, e aí inevitavelmente isso vai ser desastroso, exaustivo, e é só uma questão de tempo até a sua fé ser abalada. Essa é a verdade. Conheça a Bíblia, ore, obedeça, jejue e ande com boas pessoas. Isso vai fortalecer você para o mundo espiritual. Guarde seu coração, aprenda a administrar dinheiro, tenha bons relacionamentos, trabalhe e acredite que às vezes você vai precisar de um ansiolítico, às vezes você vai precisar de um profissional da área da saúde emocional, às vezes você vai precisar de um psiquiatra, certo? Porque por não acreditar nessas coisas, até hoje, na igreja, não só na igreja, mas na maioria dos lugares, se você falar, eu estou indo no psiquiatra, alguém vai falar, fulano está doido. Só para você entender como funciona. Está na hora de melhorarmos a nossa vida. Isso não depende de Deus, depende de nós.